Meu nome é Carlos e, por necessidade, sou o guarda noturno do Hospital Santa Cruz. Durante anos, este hospital foi um lugar de cura e esperança para os doentes, mas ultimamente, tenho me questionado se também não é um refúgio para algo mais sinistro. Minhas noites geralmente são tranquilas, monótonas até. Mas há uma semana, algo mudou. Começou com sussurros, vozes indistintas que ecoavam pelos corredores vazios, me fazendo estremecer. No começo, pensei que fossem apenas os ventos noturnos brincando com meus ouvidos, mas logo percebi que havia algo mais. Na última madrugada, enquanto patrulhava os corredores silenciosos, ouvi um som estranho vindo do necrotério. Eram como gemidos abafados, lamentos que pareciam ecoar das profundezas do além. Arrepiei-me da cabeça aos pés, sabendo que não podia ignorar aquilo. Com a lanterna em uma mão e o cacetete na outra, aproximei-me cautelosamente da porta do necrotério. O coração batia descompassado no peito, como se soubesse o perigo iminente. Empurrei a porta com cuidado, preparado para o que encontraria do outro lado. A cena que se desenrolou diante de mim me gelou até os ossos. Corpos, inertes e silenciosos durante o dia, pareciam se contorcer e murmurar na escuridão da noite. O som dos gemidos ecoava pelo necrotério, enchendo o ar com uma sensação de desespero e agonia. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente brincando comigo, que o estresse das longas noites de trabalho estava me fazendo imaginar coisas. Mas então, vi algo que me fez duvidar de minha própria sanidade. Um dos corpos moveu-se, seus membros retorcendo-se de forma anormal, como se estivessem sendo manipulados por mãos invisíveis. Meus músculos se contraíram de pavor quando vi os olhos do cadáver se abrirem, brilhando com uma luz sinistra na escuridão. Com mãos trêmulas, puxei a maçaneta da porta de saída, esperando enfrentar o que quer que estivesse do outro lado. Para minha surpresa e alívio, a porta cedeu ao meu esforço, abrindo-se lentamente para revelar a escuridão reconfortante da noite lá fora. Sem hesitar, corri para fora do hospital, deixando para trás os gemidos angustiantes do necrotério. A chuva gelada da madrugada banhava meu rosto enquanto eu me afastava rapidamente do prédio assombrado, determinado a nunca mais voltar. Ao chegar ao ar livre, olhei para trás uma última vez, vendo as luzes fracas do hospital piscarem no horizonte. Uma sensação de alívio inundou meu ser enquanto me afastava, deixando para trás as terríveis experiências daquela noite maldita. Enquanto caminhava em direção à luz dos postes de rua, agradeci silenciosamente por ter escapado ileso daquele pesadelo. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais seria o mesmo depois daquela noite de terror no Hospital Santa Cruz. Trabalhar como enfermeira em um hospital é desafiador em qualquer dia, mas há uma noite em particular que nunca esquecerei. Era uma noite de lua cheia, onde o ar parecia eletrificado com uma energia sinistra. Eu estava encarregada do turno da noite na ala psiquiátrica, um lugar já sombrio por natureza, mas naquela noite, algo estava diferente. Desde o início do turno, eu sentia uma presença estranha pairando sobre o hospital. Um sentimento de inquietação que não conseguia sacudir, como se algo estivesse espreitando nas sombras, observando cada movimento meu. Tentei ignorar essa sensação, concentrando-me em minhas tarefas, mas ela persistia, crescendo em intensidade a cada hora que passava. Foi quando comecei a ouvir sussurros. Vozes sussurrantes que pareciam ecoar pelos corredores vazios, mas desapareciam sempre que eu tentava localizá-las. No começo, pensei que fosse apenas minha mente cansada pregando peças em mim, mas logo percebi que havia algo mais acontecendo. À medida que a noite avançava, os pacientes na ala psiquiátrica começaram a ficar agitados. Alguns relatavam ver sombras se movendo pelas paredes, enquanto outros insistiam que ouviam vozes chamando seus nomes. Tentei acalmar seus medos da melhor maneira possível, mas eu mesma estava começando a duvidar da minha sanidade. Então, aconteceu algo que fez meu coração gelar no peito. Enquanto fazia ronda nos quartos dos pacientes, entrei em um dos quartos e encontrei uma figura parada no canto escuro do quarto. Seus olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz fraca da luminária. Uma sensação de terror percorreu minha espinha quando percebi que não era um dos pacientes. Com o coração batendo descontroladamente, perguntei quem era e o que estava fazendo ali. Mas a figura apenas sorriu, um sorriso sinistro que enviou arrepios pela minha espinha. Foi então que notei algo ainda mais perturbador: a figura não tinha sombra. Como se estivesse desconectada da realidade, uma presença sobrenatural em meio à escuridão. Sem pensar duas vezes, dei um passo para trás e virei-me para fugir do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, bloqueando minha saída. Pânico tomou conta de mim quando percebi que estava presa naquele lugar, à mercê de uma presença que não podia explicar.
Gritei por ajuda, mas meus gritos foram abafados pelo silêncio do hospital adormecido. Lutei desesperadamente para abrir a porta, mas ela permanecia firmemente fechada, como se fosse uma barreira entre mim e a segurança do mundo exterior. Foi então que a figura se aproximou, seus passos silenciosos ecoando no quarto. Senti meu corpo congelar de terror quando ela se aproximou, seus olhos vazios perfurando minha alma com uma intensidade arrepiante. Eu sabia, naquele momento, que não havia como escapar do que quer que fosse aquilo. E então, a escuridão me engoliu, envolvendo-me em seu abraço gelado enquanto eu me afundava em um pesadelo sem fim. Até hoje, não sei o que era aquela presença sinistra que assombrou aquela noite no hospital. Mas sei que nunca mais serei a mesma depois daquela experiência aterrorizante. Meu nome é Camila e sou médica legista no Hospital Memorial. Trabalhar no necrotério nunca foi algo que me incomodou, afinal, lidar com os mortos era parte do meu trabalho. Mas havia uma noite em particular que mudaria minha percepção para sempre. Estava eu e minha colega de trabalho, Letícia, encerrando mais um dia de autópsias. Enquanto nos preparávamos para sair, ouvimos um som distante, como um choro abafado vindo do necrotério. Inicialmente, descartamos como uma ilusão auditiva, mas o som persistiu, crescendo em intensidade a cada momento. Curiosas e um tanto perturbadas, decidimos investigar. Ao entrar no necrotério, fomos recebidas pelo silêncio sepulcral e uma sensação de opressão no ar. As luzes fracas lançavam sombras dançantes sobre as gavetas de corpos alinhadas contra as paredes. Ao nos aproximarmos de uma das gavetas, o choro parecia vir dela. Abri-a rapidamente, mas para nossa surpresa, estava vazia. Nenhum corpo ali dentro. Confusas e um pouco assustadas, decidimos fechar a gaveta e sair dali. Foi quando a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor atrás de nós. Olhamos uma para a outra, pálidas de medo, enquanto o choro se intensificava, reverberando nas paredes do necrotério. Sem pensar duas vezes, corremos em direção à porta, tentando abri-la, mas estava trancada. Batemos com força, gritando por ajuda, mas nossos apelos foram abafados pelo som do choro cada vez mais alto. Decidida a não ser uma vítima do que quer que estivesse acontecendo, peguei a maçaneta e forcei-a com todas as minhas forças. A porta cedeu finalmente, e corremos para fora do necrotério, ofegantes em pânico. Ao alcançar a segurança do corredor iluminado, olhamos para trás, apenas para ver a porta do necrotério se fechar com um estrondo atrás de nós. Ofegantes e trêmulas, contamos aos funcionários do hospital o que havíamos presenciado, mas fomos recebidas com olhares de incredulidade e desdém. Ninguém acreditou em nossa história, descartando-a como um delírio causado pelo estresse e pela fadiga. Mas eu sei o que vi e ouvi naquela noite. Alguma coisa sombria e sinistra habita os corredores do necrotério, e não posso deixar de me perguntar se algum dia ela voltará a se manifestar. Meu nome é Marcelo, e sou o vigilante contratado para vigiar o Hospital Bom Samaritano durante a noite. Trabalhar sozinho neste lugar sombrio nunca foi fácil, mas nada poderia me preparar para a noite que estaria prestes a enfrentar. Era uma noite como qualquer outra, o céu escuro e estrelado lançando uma luz fraca sobre o hospital silencioso. Eu estava na área do estacionamento, fazendo minha ronda de rotina, quando comecei a ouvir algo estranho vindo de dentro do prédio. Era o som de uma criança chorando, um som agudo e angustiante que ecoava pelos corredores vazios. Ao mesmo tempo, podia ouvir o rangido de um carrinho de bebê sendo empurrado, como se alguém estivesse vagando pelos corredores com uma criança a reboque. Curioso e um pouco apreensivo, peguei minha lanterna e dirigi-me para dentro do hospital. A escuridão era opressiva, envolvendo-me como um manto sombrio enquanto eu avançava pelos corredores desertos. Mas quanto mais eu avançava, mais distante pareciam os sons. O choro da criança tornou-se mais fraco, e o som do carrinho de bebê desapareceu completamente. Comecei a questionar minha própria sanidade, perguntando-me se os sons eram apenas produtos da minha imaginação. Finalmente, cheguei à pediatria, onde os sons pareciam mais altos. Mas para minha surpresa, não havia ninguém lá. Apenas uma sala vazia, iluminada apenas pela minha lanterna tremeluzente. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi a total escuridão do hospital ao meu redor. O ar estava carregado com uma energia estranha, como se algo estivesse pairando no ar, observando cada movimento meu. Decidi então voltar para a área do estacionamento, sentindo-me desconfortável naquele lugar silencioso e sombrio. Mas quando virei as costas para sair, um som arrepiante me fez congelar no lugar. Era o som de uma risada infantil, uma risada alegre e inocente que parecia ecoar de todos os lados ao mesmo tempo. Eu sabia, naquele momento,
que não estava sozinho naquele hospital durante a noite. Com o coração batendo descontroladamente no peito, peguei minha lanterna e corri para fora do hospital, determinado a nunca mais voltar àquele lugar assombrado. Mas mesmo agora, enquanto escrevo este relato, não consigo tirar da minha mente os sons sinistros que ecoaram pelos corredores do Hospital Bom Samaritano naquela noite fatídica. Durante minha trajetória profissional, atuei como enfermeira em diversos hospitais antes de ingressar na instituição onde trabalho atualmente. Um desses locais foi um hospital geriátrico, situado a cerca de 20 minutos da minha residência naquela época. Possuía já alguma experiência no cuidado de idosos, então não era novidade para mim. Cerca de algumas semanas após começar a trabalhar lá, ocorreu um evento marcante durante meu penúltimo turno. Era uma noite de madrugada e eu já estava quase 24 horas sem dormir. Fui designada para cuidar dos pacientes com Alzheimer, sendo que os residentes naquela ala pareciam apreciar minha presença jovem, que certamente os animava. Entre eles, estava Beatriz, uma paciente que se mostrava mais agitada do que o usual naquela noite. Sempre que eu entrava em seu quarto, ela relatava sobre vozes que ouvia e sobre um homem vestido de preto que via no canto do quarto. Outra paciente compartilhou comigo seu incômodo com Beatriz e pediu para que fechasse a cortina de sua cama, a fim de ter paz. Meu turno começara às 9 da noite e, por volta das 11 horas, a maioria dos pacientes já estava dormindo, exceto Beatriz, que continuava acordada e assustada com as vozes e a figura misteriosa. Mesmo diante dessa situação, eu me esforçava para acalmá-la, evitando ligar a televisão por respeito aos outros pacientes do quarto. Segurei sua mão, tranquilizando-a e assegurando que estaria ali por ela. Finalmente, consegui fazê-la adormecer. Enquanto o silêncio predominava com todos os pacientes dormindo, aproximadamente uma hora depois, enquanto estava na rouparia do hospital, ouvi um barulho estranho. Mesmo estando em um ambiente quieto e com a porta fechada, percebi algo agarrando meu ombro esquerdo. Assustada, olhei rapidamente, mas não havia nada visível. Após um momento de pânico, continuei minhas tarefas, mas ao me virar para sair, vi um homem de preto do outro lado da porta, sorrindo para mim através do vidro. Meus gritos despertaram os pacientes na ala. Assim que uma colega enfermeira entrou, perguntei se ela também tinha visto o homem, mas ela negou. Perturbada, voltei ao quarto de Beatriz, que acordara devido ao barulho. Ela, sem saber que os gritos eram meus, descreveu a figura sinistra que viu, coincidindo exatamente com o homem de preto que eu também vi. O episódio me deixou tão abalada que, no dia seguinte, informei a enfermeira-chefe que meu próximo plantão seria o último, pois não me sentia mais confortável em trabalhar naquele ambiente. Felizmente, ela compreendeu minha decisão. Embora consciente dos efeitos do sono, aquela experiência vai além do explicável, deixando-me com uma sensação perturbadora que permanece até hoje. Foi uma daquelas ocorrências paranormais únicas, espero que a única em minha vida.